a Davi, se foi contra os filisteus. Por essa razão, aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Eu queria que você repetisse essa palavra comigo, pedra de escape. Vamos falar junto? Pedra. Amém. É sobre isso que nós vamos ministrar nessa noite. Paizinho, fique à vontade entre nós e fale aos nossos corações de forma muito especial, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Podem você assentar? Aleluia. Eu sempre canto, mas hoje não dá para cantar, não. Mas podem ficar à vontade. Davi, pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os filisteus. Por essa razão, aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Davi vivia uma vida reservada. A vida de Davi era quase, não era perfeita, mas era bem mais tranquila. Só que de um dia para o outro, a vida de Davi foi mudada drasticamente. Estão me entendendo? Amém? Foca aqui, gente, porque senão tira minha atenção toda. Amém? Então vamos lá. Davi, ele teve a vida dele mudada drasticamente de um dia para o outro. Em um dia ele era o pastor de ovelhas, no outro dia ele era o futuro rei de Israel. Em um dia ele era apenas o filho mais novo do pai Jessé. Ficava livre das batalhas, só ficava no campo. Mas no outro dia ele estava ali como um guerreiro, enfrentando o gigante Golias, enfrentando batalhas. Então a vida de Davi, ela teve um antes e um depois. Houve muitas mudanças na vida de Davi. Em um dia ele era o amado do rei Saul. No outro dia ele era o odiado e perseguido do rei Saul. Percebe as controvérsias que houve, que existiram na vida de Davi? A Bíblia diz que Saul era o rei de Israel. Ele era o escolhido de Deus. O povo de Israel pediu a Samuel que desse para eles um rei. Samuel foi, falou com Deus e Deus disse, já que eles querem, então dá para eles. Então unge ali Saul, o rei de Israel. Só que no início, Saul fez o que era certo, o que era correto, o que era bom diante de Deus. Mas ele deixou o orgulho falar mais alto. Ele deixou o orgulho tomar conta do seu coração. E agora Saul, ele já não se preocupava se algo agradava ou não a Deus, se algo entristecia ou não a Deus. E ele começa a fazer as coisas do seu jeito, do seu tipo, da forma que ele achava melhor, até que chegou um dia que Deus o rejeitou. A Bíblia diz que Deus diz para Samuel, fala assim, Samuel, vai ungir outro rei no lugar de Saul. Saul já não é mais aquele quem eu chamei. Saul já não é mais o mesmo, então eu o rejeito. Agora vai e unge outro. E a Bíblia diz que Samuel vai ali à casa de Jessé. E entre alguns filhos, Jessé passa por um, não é, passa por outro, não é, passa por outro, não é, até que o pai disse, tem só mais um. E aí o Samuel disse, então traz esse, é esse então que o Senhor quer falar. Quando Davi chega, Samuel unge Davi. E aqui eu aprendo uma das coisas mais importantes. Davi era o último da fila, era o último tachinho, né? Última bolachinha do pacote, era o último. Estava lá cuidando das ovelhas. E Deus mandou chamar e Deus ungiu. Porque quando Deus quer ungir, quando Deus quer separar alguém, quando Deus faz algo na vida de alguém, não importa a classe, não importa a sua posição. Quando é Deus quem escolhe, Ele escolhe ponto final. Amém? Quando é Deus quem escolhe, a sua posição não influencia em nada. Quando é Deus quem escolhe, Ele escolhe ponto final. Então agora a gente tem duas coisas. Nós temos Saul no trono, mas sem unção. E nós temos Davi no pasto, mas com a unção. Um tem a unção, o outro não tem. E aqui a gente aprende que não adianta você ter o trono se você não ter a unção. Não adianta você ter cargos, ter posição se você não tiver unção. Porque a unção
é mais importante do que o cargo, do que a posição, do que o trono, do que qualquer coisa. A Bíblia diz que Deus rejeitou Saul, mesmo estando no trono. E é por isso que a gente precisa ter cuidado, porque às vezes nós estamos sendo usados, mas estamos sendo rejeitados por Deus. Saul, ele estava no trono, ele estava numa posição de governo, mas a autoridade estava sobre Davi. Davi tinha unção para aquele tempo. E a unção, ela faz a diferença, querido. Porque você pode ter o cargo mais elevado, mas se você não tiver a unção de Deus sobre a tua vida, você não tem nada. Porque a unção, ela faz a diferença. A unção quebra o jugo, a unção despedaça o jugo, a unção, liberta, ela trabalha. Porque a Bíblia diz, no livro de Isaías, no capítulo 61, no versículo 1, olha só: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os que choram e a pôr sobre os que estão na palavra verdadeira hoje, ou em qualquer outro lugar em conquista, ou no Brasil, aqueles que estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, olhos de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória. Aleluia! Então aqui a gente aprende que a unção, ela faz diferença. É a unção que move, é a unção que transforma, é a unção que liberta, é a unção que traz vida, é a unção que traz alegria. Então nós vimos aqui que o próprio Jesus disse: o Senhor me separou, Ele me ungiu, a unção do Senhor está sobre mim. E quando você tem a unção de Deus na sua vida, essa unção faz a diferença por onde você passar. A unção faz diferença por onde você vai passar. E aqui a gente entende que foi essa unção que fez a diferença na vida de Davi. Davi, a princípio, era só um pastor de ovelhas, estava no campo cuidando das suas ovelhas, mas quando ele recebe uma unção, essa unção, o Senhor usa Davi para dar vitórias para ele. Ele vai nas batalhas, ele vence por conta dessa unção que estava sobre a vida de Davi. E essa fama de Davi agora começou a percorrer por toda a cidade, por todo Israel, toda a nação ficava sabendo que todas as batalhas que Davi entrava, ele era vencedor. Todas as batalhas que Davi entrava, ele ganhava, porque a unção de Deus estava sobre ele. Só que isso não chegou com bons olhos ao coração de Saul. A Bíblia diz que quando Saul era atormentado por um espírito maligno vindo da parte de Deus, por permissão de Deus, quando chamam Davi para tocar a sua harpa, e naquele momento Saul tem uma paz em seu coração, a Bíblia diz que ele começa a amar Davi. Ele sente tanto prazer e alegria em estar perto de Davi, que ele pede Jessé, o pai de Davi, para liberar Davi e ficar com ele. Porque naquele momento a sua alma se apega a Davi, ele ama Davi. Só que quando Davi começa a andar com ele, começa a ganhar as batalhas, a Bíblia diz que um dia eles vão para uma guerra e eles ganham aquela batalha contra os filisteus. E quando eles voltam, as cidades de Israel, eles vêm ao encontro deles e começam a cantar, dançar, a celebrar. E as mulheres começam a cantar um cântico, que esse cântico mexe com o coração de Saul. E o cântico dizia: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul venceu milhares, mas Davi venceu os seus 10 milhares. Saul, quando escuta as mulheres cantando essas canções, o seu coração ira, enche de raiva, de rancor, de ódio. E aquele homem que a princípio a Bíblia diz que amou a Davi, agora no seu coração carrega um ódio, uma ira e o desejo de matar Davi a todo custo. A Bíblia diz que por várias vezes Saul tenta matar Davi, mas Deus em todas elas deu escape para ele. Saul tenta matar Davi a todo custo,
A Bíblia diz, quando nós lemos, a gente vai ver que Davi vivia fugindo de um lado para outro, porque todas as vezes que Saul ficava sabendo que Davi estava em um determinado lugar, Saul iria atrás e tentava matar Davi a todo custo. Essa perseguição durou algum tempo. Chegou um tempo que Davi estava se sentindo sozinho. Não tinha mais ninguém por ele, porque todas as vezes que ele estava em um lugar, alguém acabava às vezes traindo Davi, entregando para Saul aonde Davi estava. Teve um momento que alguém traiu Davi e foi falar com Saul que ele estava hospedado, que ele tinha se hospedado na casa de um sacerdote. E por conta disso, Saul matou uma cidade, vários sacerdotes, suas famílias. Davi agora ele se sentia sozinho, não tinha com quem contar. Porque todas as pessoas que ele pedia ajuda, se Saul ficasse sabendo, mataria. Todas as pessoas que ele tentava de uma forma pedir ajuda, traía ele. E agora ele se sente sozinho, sem saber o que fazer. E às vezes isso acontece na nossa vida, né? Quantas vezes nós nos sentimos tão sozinhos, que às vezes a gente olha para um lado e para o outro e não sabe o que fazer, não sabe como fazer. Mas na história de Davi nós aprendemos que Deus é um Deus de improváveis. Sabe, às vezes as nossas expectativas estão em coisas, em pessoas. Mas as nossas expectativas não podem estar aqui na terra, não pode estar no homem, porque o homem falha, mas Deus não. Se as nossas expectativas estão em Deus, Ele jamais vai nos decepcionar. Ele sempre vai fazer o que é melhor para nós. Amém? E a Bíblia diz que agora Davi, se sentindo sozinho, e ele se refugia numa caverna de Adulão. E quando seu pai, a sua família fica sabendo da sua situação, que ele está ali escondido naquela caverna, as pessoas vão atrás dele para tentar ajudar de alguma forma. E é interessante, as pessoas que foram ajudar Davi. Talvez Davi naquele momento de desespero, de angústia, ele esperava que algum oficial lá do exército se unisse a ele, se aliasse a ele. Que algum dos seus amigos que lutaram as guerras, as batalhas com ele, se unisse a ele, se aliasse a ele. Só que ninguém apareceu. E aí quando alguns da família dele ficam sabendo que ele está escondido em uma caverna, a Bíblia diz em 1 Samuel, no capítulo 22, no versículo 1 e 2. Davi se retirou dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram para ter com ele. E olha as pessoas que foram ajudar Davi. E ajuntaram-se com ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem que estava endividado, todos os homens que estavam amargurados de espírito, e ele fez dele chefe. Olha, gente, as pessoas que foram ajudar Davi, todos os que estavam em aperto, todos os que estavam endividados e todos os que estavam amargurados de espírito. Eu imagino aquelas pessoas olhando, chegando perto de Davi, dizendo: eu vim te ajudar. Só que Davi, eu estou tão angustiado, Davi, eu estou tão angustiado, mas eu vou te ajudar, Davi. Davi, eu estou endividado, as pessoas estão querendo tomar a minha família, porque eu não estou conseguindo pagar, mas eu vou te ajudar. Davi, eu estou passando por um aperto, por um processo tão difícil, mas conta comigo. Sabe por quê? Porque o reino de Deus é um reino de improváveis. Quando você coloca as suas expectativas nos homens, você pode se frustrar. Mas quando você coloca as suas expectativas em Deus, Ele usa aquele que você menos esperava e diz: ei, conta comigo, porque eu estou com você. Aleluia! Quando as suas expectativas estão em Deus, Ele nos surpreende. Sabe aquela pessoa que você dizia: eu nem imaginava que essa pessoa poderia me ajudar, mas é porque não tem a ver com ela, tem a ver com o poder de Deus. Quando Ele quer, Ele move céus e terras para te ajudar. Quando Ele quer, Ele move tudo, céus e terras para te ajudar. Até o capeta, se for preciso, Ele usa para te ajudar. Amém? Porque tem hora que a gente tem medo de todo mundo. Medo disso, medo daquilo, medo de fazer coisas comigo, medo... Ei, querido, quando Deus quer, Ele usa macumbeiro, Ele usa tudo. Ele usa capeta, Ele usa quem Ele quiser, mas Ele te dá vitória. Amém? Então, olha o que acontece.
Aqueles homens improváveis apareceram para Davi e disse: Davi, conta comigo, eu estou aqui. E aí Davi começa a se animar e ele diz: uau, Senhor, eu achava que eu estava sozinho. Eu achava que eu estava sozinho, Senhor. E aí Deus pega e fala, imagino falando ao coração de Davi: Davi, você achava que estava sozinho, mas deixa eu te dizer, enquanto você estiver comigo, você está com a maioria. Porque com Deus, querido, é estar com todo mundo, é estar com a maioria. Você não precisa de um exército para ganhar a guerra. Você precisa estar com Deus, porque com Ele você pode ir tranquilo, que a vitória é garantida. Amém? Quando você está com Deus, você pode ir em qualquer batalha, que a vitória é garantida. E aí o Senhor usa um outro improvável para ajudar Davi. Alguém que era o sucessor do trono de Saul, o seu filho Jonatas. Jonatas seria o rei após a morte do seu pai. Mas ainda assim, quando ele descobre tudo que o pai estava fazendo com Davi, ele fica do lado de Davi, porque a Bíblia diz que ele amava, a sua alma se apegou a Davi. E um dia Davi, no meio das suas incertezas, das suas dores, das suas aflições e angústias, fugindo de Saul, a Bíblia diz que um dia Jonatas vai atrás de Davi e ele fala algo muito interessante. Ele olha para Davi e ele diz assim: Davi, por que você está triste? Davi, por que você está triste? As mãos do meu pai nunca vai conseguir tocar em você. As mãos do meu pai nunca vai conseguir tocar em você, Davi. O trono Deus já te deu. Então descansa, porque você vai reinar em Israel. E eu, que era para ser o rei, serei o seu segundo. Sabe o que eu entendo com isso? Entre outras palavras, Jonatas queria dizer para Davi: Davi, se Deus te fez uma promessa, descansa, porque Ele é fiel para cumprir. Se Deus te fez uma promessa, Davi, descansa, Ele é fiel para cumprir. Meu querido, eu não sei quais as promessas que você tem de Deus, mas eu trago para você nessa noite uma palavra profética. Pode descansar nas promessas de Deus, porque Ele não é mente, Ele não erra, Ele não falha. Oh, Ele é fiel. Aleluia! Salmos diz: não morrerei, antes viverei e contarei a bondade do Senhor, as promessas do Senhor. Sabe, naquele momento, Jonatas dá uma palavra de esperança para Davi, dizendo: Davi, pode começar a declarar, a celebrar, porque você não vai morrer. O trono é seu. Deus não é homem para mentir. O que Ele fala, Ele cumpre. E aí Davi se anima. E a Bíblia diz que ele vai fugindo ainda de Saul. E a Bíblia diz que chega um momento que ele se esconde em um deserto. E quando ele está nesse deserto, fugindo de Saul, a Bíblia diz que Saul descobre aonde ele estava, porque as pessoas acabavam entregando Davi. E quando Saul descobre aonde Davi está, Saul reúne o seu exército e vai até Davi. Quando estava lá, Davi estava de um lado do monte, do outro lado estava Saul e o seu pessoal, o seu exército. E não tinha para onde Davi fugir. Não tinha mais expectativa de vida para Davi, porque Saul já estava prestes a pegá-lo. A Bíblia vai dizer que Saul e os seus homens já estavam chegando perto de Davi para pegar Davi, para matar Davi. Eu imagino naquele momento Davi olhando para a direita e não via solução, olhava para a esquerda e não via solução, para frente, para trás, e ele olhava e não via como sair daquela. Assim como Moisés, né? O povo de Israel olhando para um lado, para o outro, não via solução. Até que o Senhor disse para Moisés: Moisés, por que você está clamando? Quando o mar não quer se abrir, você tem que passar. É clamando e dizendo: vai se abrir sim, em nome de Jesus. Vai se abrir, vai ter que abrir. E naquele momento, eu imagino Davi olhando para os céus e dizendo: de onde virá o meu socorro?
De onde virá o meu socorro? Eu estou cercado pelo exército de Saul. Eu não tenho como escapar dessa. Senhor, eu confiei na tua promessa. Eu acreditei que um dia realmente eu assumiria o trono. Mas foi bom enquanto durou. Mas no momento que ele diz, eu imagino a sua oração dizendo: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. E aí ele lembra: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sabe, queridos, no momento de maior adversidade, que o vento sopra, que o mar agita, que você não tem expectativa de vida, sabe, que você olha para todos os lados e você vê que não existe mais solução, começa a declarar: o Senhor vive e reina para todo sempre. Ele é um Deus de escape. Ele é um Deus que pode todas as coisas. Ele é um Deus que abre portas onde não existem portas. Ele é um Deus que abre e faz caminho no meio do mar. Ele é um Deus que faz o seu povo passar em terra seca. Ele é o Deus que, quando nós entramos na fornalha, o fogo não nos queima. O fogo não nos queima. A água não nos mata afogado, porque Ele é o Deus do impossível. Aleluia! Aleluia! E naquele momento, sem esperança, sem saber como sair daquela, a Bíblia diz que no momento que Saul vai avançar com seu exército contra Davi, de repente um mensageiro grita: Senhor, rei, os filisteus invadiram Israel. Nós precisamos voltar agora com urgência. Sabe, eu imaginando lá do céu o Senhor orquestrando tudo, dizendo: tal hora e tal minuto Davi vai se desesperar, porque Saul vai tentar pegar ele. Mas naquele exato minuto, segundo, os filisteus vão ter que invadir Israel. Sabe para quê? Para Davi aprender a depender de Deus, para Davi aprender a confiar em Deus, para Davi aprender que Deus pode todas as coisas, que Ele tem o controle de todas as coisas. Deixa eu te dizer uma coisa: tem hora que as coisas parecem fugir do nosso controle, mas jamais fugirá do controle de Deus. Tudo está bem orquestrado por Ele. Às vezes você acha que Senhor, fugiu do meu controle. Deus está dizendo lá do céu: ei, descansa. Fugiu do céu, mas não fugiu do meu. Eu tenho tudo sob controle. Aleluia! Aleluia! E naquele momento, Davi, eu acho que ele fica assim, sabe, boquinha aberta. Ele não tem explicação. Como assim? Saul já estava vindo. E de repente ele volta. E de repente ele volta. E eu imagino que a partir daquele momento, se Davi já tinha fé, a fé dele foi triplicada. Se Davi já confiava em Deus, a partir daquele momento a sua fé foi aumentada. E a partir daquele momento, Davi aprendeu a viver na dependência exclusiva de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos: Deus tem o escape certo para nós. Ele tem o escape certo para nós. Ele é a nossa porta de saída. Sabe, você pode estar passando por qualquer situação e talvez você olhe e diga: Senhor, eu não estou encontrando soluções para a minha vida. Hoje é dia 1º de dezembro e essa palavra profética é para você. Se você recebe, tem escape para a tua vida, sim, em nome de Jesus. Nós estamos chegando ao final de mais um ano. Hoje, 1º de dezembro, o último mês do ano. E talvez você olhe e diz: Senhor, eu passei o ano todo orando, clamando por isso e não vi solução. Está chegando o último mês do ano e agora, Senhor, ainda há escape de Deus para a tua vida. Ah, Senhor, é o último mês e agora o que é que eu vou fazer? Eu tenho que pagar isso, eu tenho que fazer isso, eu não consegui fazer isso. Ei, o Deus que você serve é um Deus que te surpreende. É um Deus que nos surpreende. E Ele é exagerado. Quando Ele quer fazer, Ele faz e nos surpreende, porque Ele é exagerado. Aleluia! O mês de dezembro eu quero declarar que vai ser um mês de providências dos céus para a tua vida. Vai ser um mês de escape de Deus para a tua vida. Vai ser um mês sobrenatural.
falando com uma palavra dessa, mas eu estou num ambiente profético e essa palavra o Senhor colocou no meu coração. E aqueles que creem, eu declaro isso, vai ser um mês onde viveremos o sobrenatural de Deus em todas as áreas da nossa vida. Aleluia! Davi olhou para um lado, olhou para o outro e não viu solução, mas no momento exato, na hora exata, Deus agiu em favor dele. Talvez tem causas na sua vida que você não está vendo solução. Talvez você já olhou para um lado, já olhou para o outro, não sabe como fazer, não sabe o que fazer. Ei, tem vindo resposta de Deus para a tua vida em nome de Jesus. Começa a declarar, começa a profetizar. Eu sei que o meu Deus pode todas as coisas e Ele é o meu refúgio, Ele é o meu escape, Ele é o meu livramento. Aleluia! Aleluia! Sabe, nós precisamos aprender a viver na dependência de Deus. Davi naquele dia ele aprendeu que nós precisamos viver na dependência de Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque a fé de Davi no Senhor era muito grande. Quando ele estava vivendo uma perseguição do seu filho, que queria matá-lo a todo custo, em meio a essa perseguição, fugindo de casa, fugindo do seu próprio filho, Davi deita e ele consegue declarar: em paz eu me deito, porque o Senhor está comigo. Sabe, querido, se o Senhor está com você, você não precisa temer a nada. Você só precisa confiar e descansar nele, porque Ele é o Deus da providências, Ele é o Deus que nos surpreende. Então esse final de ano, você precisa colocar a sua fé em ação. Essa é uma palavra profética que precisa para esse tempo. Você precisa colocar a sua fé em ação. Esse mês ainda, eu quero declarar sobre a tua vida que você vai viver coisas que você esperou esses 11 meses e não aconteceu. Você vai testemunhar no mês de dezembro e você vai dizer: ei, de onde eu não a esperava, de onde eu não vi a solução, Deus fez surgir, Deus me surpreendeu de uma forma que eu não sei explicar. Isso é fé, só para quem crê. Tem alguém que toma posse dessa palavra? Aleluia! Eu quero orar com você, eu não vou me demorar mais, nós temos a ceia ainda, mas eu queria orar com você. E eu queria que você tomasse posse dessa palavra e você declarasse isso em nome de Jesus. Eu não sei como está a sua mente, as suas preocupações. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez no seu coração você fala: Senhor, está chegando o final do ano e eu tenho tantas coisas que eu preciso que o Senhor haja em meu favor, que o Senhor trabalhe na minha vida. Agora é hora de você tomar posse nessa palavra e declarar, e vai dizer: eu viverei milagres em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer isso: eu viverei milagres em nome de Jesus. Eu viverei milagres em nome de Jesus. Tu és o meu escape, Senhor. Tu és o meu livramento. Tu és a porta aberta, Senhor. A Bíblia diz que mesmo se entrarmos nas águas, ela não nos afogaria. Mesmo se entrarmos no fogo, Ele não nos queimaria, porque o Senhor está conosco. Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso livramento. Aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus, aumenta a nossa fé nessa noite, Senhor. Aumenta a nossa fé para confiar em Ti, para confiar nas Tuas promessas. Tu és o Deus que tudo pode, Pai. Quando nós lemos a Tua palavra, nós descobrimos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente além do que pedimos ou pensamos. Tu és o Deus que fez a Esther, irmã de filhos. Tu és o Deus que fez cair maná dos céus. Tu és o Deus que fez sair água da rocha. Tu és o Deus que fez pessoas idosas terem filhos. Tu és o Deus do impossível. Nós declaramos, Pai, que ainda esse mês nós viveremos milagres da parte do Senhor. Nenhuma das palavras do Senhor cairá por terra, mas tudo que o Senhor nos prometeu se cumprirá em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós declaramos sobre nós, Pai, essa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Guardado por perdeu batalha.
naquele dia, Davi colocou o nome daquela pedra, daquele monte, aonde o Senhor deu livramento para ele, de Selá Hamalecote, pedra de escape. E ele disse: Senhor, eu não tinha esperança, eu não sabia de onde viria o livramento, eu não sabia o que o Senhor iria fazer, mas o Senhor fez, o Senhor agiu, porque o Senhor tem poder. E eu quero declarar sobre a tua vida também nessa noite: Selá Hamalecote, pedra de escape, pedra de escape. Aquilo que aos teus olhos parecem impossíveis, que você veja o agir de Deus, que você veja as mãos de Deus estendidas ao seu favor, em nome de Jesus. Ele é o Jeová Jireh, é o Deus da provisão, é o Deus da provisão. Aleluia! Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Aleluia. Você pode levantar as suas mãos para os céus e declarar isso comigo. Você pode declarar dizendo: eu viverei o sobrenatural da